Bem-vindos a mais um Mindcast. E hoje nós vamos falar sobre a experiência que nós acabamos de ter nesse final de semana da 4ª edição do Mind Connect, que é o nosso treinamento presencial imersivo com acompanhamento. Eli, foi sensacional, hein? Foi incrível. O que você pode dizer das 4 edições? O que você aprendeu nessa especificamente? A flexibilizar a mudança. Muito bem. Porque para quem está ouvindo agora, é importante a gente sempre lembrar que a nossa comunicação é uma comunicação de adulto, que a gente não tem mimimi. E o que aconteceu? Eu tive uma conversa com um dos membros, né, do Mind Connect, e ela me deu um feedback extremamente construtivo. E eu sou uma pessoa que ama feedbacks, eu adoro melhorar. Você gosta de melhorar, Eli? Sempre melhorando. Tem gente que não gosta de feedback, tem gente que não gosta que o outro fale aquilo que tem que melhorar, mas eu gosto. Inclusive, pra mim é inegociável a congruência. Então, quando alguém me fala alguma coisa e faz sentido, eu mudo de forma imediata. Existem alguns estudos e alguns mentores que dizem que quando a gente entende algo que a gente tem que mudar, nós temos 48 horas para modificar, senão vai passar e você não vai fazer aquilo que foi dito para você. Enfim, peguei todos os meus livros de formação, porque tenho algumas formações, a gente nunca falou as nossas formações aqui, vamos falar um pouquinho? Então, eu sou formada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, sou Master Trainer em Programação Neurolinguística, eu fiz 2 vezes formação de Practitioner, fiz 1 vez Master, fiz 2 vezes Trainer, fiz formação de Coaching Sistêmico com Programação Neurolinguística, fiz formação de coaching na SLAC, fiz formação de coaching no Instituto em Limeira. Então eu estudei muito, fiz 2 vezes formação básica de Theta Healing. Então eu sou uma pessoa que gosto de estudar muito. Além dos meus cursos extracurriculares, que você também tem um monte deles, né? Sim. E aí fala um pouquinho das suas formações ali também, o que você já estudou, o que você tem de gabarito aí para falar para nós. Sou formada em Educação Física, fiz a formação de Practitioner em Programação Neurolinguística, fiz Master Trainer, e os cursos extracurriculares. Para mim, aprendi muito nesses extracurriculares. E além disso, é treinadora, nós somos treinadoras do Mind Connect, sou mentora de comportamento e estratégia, Eli mentora de comportamento e finanças. Então a gente tem um gabarito muito grande de experiência além de técnica, né? Se a gente somar as formações que a gente fez e os cursos que a gente já passou, dá mais de R$800 mil com toda a certeza desse mundo, né? Por quê? Porque a gente estuda e a gente investe na gente desde 2011, nos cursos, fora as formações, obviamente, né? Então é muito importante você entender que tudo que você ouve aqui nada mais é do que uma compilação de tudo aquilo que a gente já estudou e a gente entende que funciona, né? E o Mind é isso, né, Eli? A gente juntar esse nosso know-how, né, de mais de R$800 mil de investimento, mais de 12 anos, quantos anos dá? 2011 para 14 anos... 2011, quando começou a estudar, ou desde que entrou nessa linha 2011. Do desenvolvimento? 2010. 2010. Então, são mais de 15 anos, né, nesse mundo do desenvolvimento pessoal. E não é um mundo do desenvolvimento pessoal, gente, que a gente vai lá um dia e volta. Não. Nós somos intensas nesse movimento e é por isso que a gente investiu, né, esse dinheiro todo aí, mas que está valendo a pena cada centavo investido, né? Com certeza. E você investe em você? Porque quero iniciar com uma frase muito importante que é: o resultado que você não tem, muito provavelmente, é porque tem coisas que você ainda não sabe. E se você ficar aí esperando ou ficar querendo que as pessoas falem pra você sem você pagar o preço de tempo e de dinheiro, muito provavelmente você vai ficar correndo atrás do seu rabo. Tinha que falar. Tem muita gente que fala pra gente que quer ir pro Mind, que quer estar com a gente, mas daí, na hora que a gente fala, então vamos, pula pra trás. Você sabe por que acontece isso, Anjo? Porque as pessoas se acham, aliás, elas têm vontade de ir, mas não tá priorizando a ida.
Teve uma das participantes lá do Mind que disse assim, é muito mais fácil você ficar no lugar que você tá do que você de fato pagar o preço de mexer em coisas que você sabe que você tem que mexer para que você possa ter resultados diferentes. E 95% das pessoas estão nesse nível. É muito mais fácil eu ficar onde eu tô, com a vidinha ruim que eu tô, reclamando que as coisas não dão certo para mim, do que de fato eu levantar da cadeira, levantar do sofá e fazer coisas diferentes. E você é a pessoa que investe em você ou fica aí, acomodado, sem fazer o que tem que ser feito? Aliás, adultos fazem o que tem que ser feito, né? Com certeza. Crianças choram. E é muito legal porque quando a gente fala do Mind Connect, muita gente pergunta assim pra gente, mas o que que faz lá? O Mind é uma experiência. Então a pergunta que eu tenho pra fazer pra você é, qual situação na sua vida que você tá passando hoje que você não suporta mais? Que você não tolera mais. Existem pessoas que não toleram mais serem obesas. Existem pessoas que não toleram mais estarem em ambiente de trabalho que já não faz mais sentido. Existem pessoas que não toleram mais estar em relacionamentos que não conseguem sair. Existem pessoas que não toleram mais com que o momento presente seja influenciado totalmente pelo passado. Existem pessoas que já nem sabem mais o que não toleram, de tanta coisa que não toleram, né? Então, o que o Mind faz? O Mind ele vai expandir a sua mentalidade, vai expandir a sua mente, a forma como você pensa e a forma como você se enxerga. Porque muitas vezes você não confia em você pelas coisas ruins que já aconteceram na sua história, mas já aconteceram. Até quando você vai pegar esse fato como principal e fundamental na sua vida? Então é extremamente importante você parar para analisar o que é inegociável para você. É extremamente importante você entender o que você está negociando na sua história que é inegociável. Vamos dar um exemplo? Eu faço parte hoje de um grupo, que é claro que eu não vou falar o que é, mas que para mim já está se tornando insustentável estar ali. Por quê? Porque para mim é inegociável a congruência. Se eu falo uma coisa, cumpra aquilo que é falado, né? E nesse grupo especificamente, nós estamos vendo vários comportamentos de desfala. Então eu falo uma coisa, eu esqueço o que eu falei, aí eu falo outra, falo uma coisa para uma coisa, uma pessoa para outra pessoa, e eu vou fazendo várias comunicações que não são alinhadas com o nível que deveria ser de negócio. Então, eu, obviamente, vou me retirar, porque não faz sentido para eu estar ali. Aliás, o meu nome é o nome que eu demorei anos para construir. Foram 15 anos construindo o meu nome para que hoje eu tenha clareza exata daquilo que é inegociável para mim. Eli, o que é inegociável para você? Lealdade. Lealdade comigo, lealdade com o outro. Mas bem forte com o outro. E muito forte com a minha palavra. Se eu falo uma coisa para a pessoa, eu vou cumprir criteriosamente o que eu falei. Então nós temos dificuldades de estar ao lado de pessoas que mentem. Presta atenção no que eu vou falar para você. Presta muita atenção no que eu vou falar para você. A gente tem dois tipos de pessoas. As pessoas que mentem e as pessoas que falam a verdade. Quem não tem congruência, no fundo, tá mentindo. E você, que tipo de pessoa você é? Porque dentro do Mind Connect, a gente só agrega pessoas que a gente fala que são de mentes poderosas, ou seja, as pessoas que mentem, as pessoas que não são congruentes, elas não ficam dentro do sistema. Né? Não mesmo. Não ficam. É lógico que em alguns momentos algumas pessoas saem, depois elas voltam, obviamente, é fluxo da vida. Mas existem algumas pessoas que não voltarão mais exatamente por causa da falta de congruência ou da arrogância excessiva, né? Porque assim como todos os treinamentos, o Mind também passa por isso. Foram mais de 35 pessoas que já passaram no Mind, sabia? Eu fiz esse cálculo pelo Instagram. Verdade. Porque no Instagram do Mind que nós temos, a gente segue pessoas que já fizeram o Mind. Por sinal, a gente só segue pessoas que fizeram o Mind, né? Então, pode ser que eu esteja incluindo eu e Eli, obviamente, porque nós estamos lá, nós estamos nos seguindo. Mas aí, numa média de 30 a 35 pessoas pra gente não falar um número errôneo, não é mesmo? Sim. Porque a gente tá falando sobre verdade, então vamos corrigir agora mesmo. Então é importante você entender quais são os tipos de pessoas que você vem se conectando. Quem são as pessoas que você deixa sentar na sua mesa?
No próximo episódio, nós temos uma convidada mega especial que vocês vão conhecer e com certeza vocês vão gostar muito dela. Mas as pessoas que sentam aqui nessa mesa, as pessoas que entram à nossa casa, são pessoas congruentes, né? E isso faz com que você lembre sempre de ser uma pessoa congruente ou estar conectado com pessoas que não são congruentes. Fez sentido aí? Eli, as suas super anotações. Fez sentido, sim. Então o Mind ele vai expandir sua mentalidade e além de expandir a sua mentalidade, o Mind ele vai te ensinar sobre preferência de comportamento, uma ferramenta extremamente importante que apenas 5% da população conhece. A gente fez uma adaptação, né, da ferramenta DISC, que faz a sua preferência de comportamento, que é claro, é só uma pontinha do iceberg, mas extremamente importante para você entender como você se comunica, para você entender como você se porta, para você entender como você quer que os outros se relacionem com você, como você se relaciona, né? Então a gente tem 4 tipos de perfil de comportamento: resultados, pessoas, estabilidade, rotina e informação. Todos nós temos os 4 pontos, obviamente, mas tem um que se destaca mais. Então é importante você entender sobre a sua preferência de comportamento. Para quê? Para ter comunicação assertiva, para ter relacionamento assertivo, para ficar atento nos pontos que você precisa de melhoria. Eu, por exemplo, preciso de melhoria na parte de organização. E você, precisa de melhoria onde? Que ela assim não precisa de nenhum. Brincadeira. Na parte de flexibilizar informações. Exatamente aí, percebe? Normalmente uma pessoa que não é treinada do perfil da Eli vai falar isso, não preciso de melhorar nada. Porque ela é tão rígida na mente dela, os comportamentos dela são tão rígidos que para ela nada tem que ser melhorado, porque tudo que for melhorado tem que flexibilizar. E a flexibilidade é algo que não encaixa para quem é extremamente controlador. Então é importante a gente entender sobre isso, né? E nesse Mind a gente teve pessoas de todos os perfis, né? Foi bem legal. Foi, todos os perfis. O que você mais gostou nesse Mind, Eli? Ai, Bia, eu sou suspeita pra falar, eu gostei de tudo, meu amor. Tudo, o treinamento inteiro, do início ao fim, foi espetacular, fantástico. Eu acredito que tudo que foi colocado ali de atividade, de teoria, foi essencial para não só eles aprenderem, mas como a gente que aplica também aprender bastante. Relembrar. Esse é um ponto muito importante que você falou. Nós temos a honra de ensinar as pessoas as ferramentas que a gente utiliza. Porque muitos treinamentos não ensinam o que eles aplicam. A gente ensina. Porque cabe aí a congruência. Então eu ensino para eles o método BIM, base integral necessária. Então na sexta-feira a gente fala sobre o B, né, que é a base. No sábado a gente fala sobre o I, que é a integralidade. E no domingo a gente fala sobre o N, que são as necessidades. E aí com esse jogo acontecendo, a gente tem ferramentas práticas. Então você sai dali entendendo mais sobre ferramentas extremamente importantes, extremamente aplicáveis para que você faça com que os seus resultados sejam diferentes. E aqui é o principal diferencial do nosso trabalho. É ensinar o que a gente aplica e, mais do que isso, acompanhar o aprendizado dos nossos alunos, dos nossos participantes, para que eles consigam aplicar na vida deles. Porque o Mind acabou, mas não acabou. Ele tem continuidade. Tem continuidade. Então, daqui 15 dias a gente tem um encontro, daqui 35 dias tem outro encontro, e depois a gente começa o ciclo do Pro, que é a mentoria, né, que acontece uma vez no mês, para a gente dar continuidade para que em setembro, 12, 13 e 14 de setembro, a gente tem a 5ª edição do Mind, que inclusive estão com as vagas abertas. Já estamos com as vagas abertas. Uau! Estamos com as vagas abertas, então se você tem interesse de se conectar com pessoas de mentes poderosas, se você tem interesse de expandir a sua comunicação, de entender sobre a sua preferência de comportamento e mais do que isso, ter clareza exata dos passos que você tem que dar para que você possa atingir o seu resultado, faça a sua inscrição agora porque as vagas são limitadas, né? Então é importante você fazer a sua inscrição para que você viva uma experiência completa. Né? Esse é outro diferencial do nosso trabalho, porque você vai pagar o treinamento que já está incluso hospedagem, que já está incluso alimentação, que inclusive, que saudade, maravilhosa essa não? Que alimentação. saudade essa alimentação.
que já está incluso, né? Todo treinamento com acompanhamento. Então não vai ser um treinamento que no final você vai ter que passar o cartão para você ter acompanhamento. Não, tá incluso, né? 2 encontros inclusos. Então é importante você entender que sim, o dinheiro é extremamente importante, mas mais do que isso, a ecologia do trabalho que a gente faz é muito mais importante. O dinheiro ele é a consequência de um trabalho bem feito. E isso é totalmente verdade, porque a gente tem aí 95% das pessoas que fazem Mind Connect têm resultado. E continuam tendo resultado. Por um bom tempo. É claro. Aliás, um bom tempo assim, quando estiver aplicando tudo aquilo que aprende dentro do treinamento, e aí pós-treinamento continuar aplicando e fazendo o que tem que ser feito, com certeza essa pessoa vai ter os resultados. Se ela começa a deixa de lado e vai, porque a nossa mente ela aprende, ela esquece e relembra. Se a gente não pôr em prática, ela vai esquecer e não vai lembrar mais, que é onde acontece você não ter mais os resultados, porque você deixou de aplicar. Exato. Então é isso que eu ia falar, 95% das pessoas têm resultado e continuam com resultado aqueles que permanecem lembrando e alimentando aquele conhecimento. Porque é fato, quando a gente expande a nossa mentalidade num ambiente controlado, quando a gente sai dali, a gente volta para um ambiente que é onde a gente saiu antes de ir para lá. Qual é a nossa tendência? Ter os mesmos padrões comportamentais de antes, e não dos 3 dias imersos, né? E é isso que ninguém explica. Por isso que muita gente faz muitas imersões, mas continuam com os mesmos resultados. Porque, na verdade, a imersão é apenas seu pontapé, né? Ali tá te dando as ferramentas, a teoria, o como fazer, mas saindo de lá você tem que praticar, que é o que eu falo. Tudo é treino. Se a gente não treina, a gente deixa de fazer e esquece. Assim como na atividade física, se você deixar de treinar, você vem numa constância legal de treino, deixando o seu corpo tá respondendo tanto na parte estética, física, quanto na saúde. Aí, de repente, você quebra esse ciclo, você para de treinar. O que o músculo faz? Ele murcha, que é o que o pessoal fala. Nossa, 3 anos de treino para um mês, o músculo vai embora. E a sua saúde também, aos poucos, ela vai ficando mais... como fala? Vai ficando debilitada. Mas não é isso que eu queria usar, mas tudo bem. Então, é a mesma coisa para o conhecimento. Se você não ter a constância de continuar fazendo e praticando, acontece como acontece no corpo. Murcha. Exato, murcha. E o pior de tudo isso, murcha. O corpo, você vai lidar com situações físicas. Se você murchar o seu conhecimento ou parar de alimentar aquilo que de fato te faz bem, muito provavelmente você entra numa depressão, numa ansiedade excessiva, você se acha incapaz, você se acha incompetente, mas quando na verdade é porque você não está conectado com pessoas que estão indo para o caminho do desenvolvimento. Porque, vamos falar real, gente, tá muito difícil a gente encontrar pessoas que a gente pode ser verdadeiro de fato e ser quem a gente é. E uma coisa que a gente usa bastante no treinamento e na nossa vida é o só volta. Se aconteceu de eu deixar de praticar, e aí eu notei, putz, deixei de praticar, tô esquecendo. Só volta. Assim como o músculo tem memória muscular, a nossa mente tem a memória das coisas que já aprendeu. É só resgatá-la e trazer de volta. Exato. Hoje, inclusive, a gente tá gravando esse Mindcast numa terça-feira. Eu coloquei no meu Instagram, eu voltei a fazer flexão ontem, né? E vou fazer flexões todos os dias, porque era algo que eu fazia e que eu me sentia muito bem, me dava muito resultado. Então, por que eu parei? Por algum motivo. Então, eu vou voltar a fazer. Eu sei exatamente pelo motivo que eu parei. Porque eu entrei numa agência e esse pessoal dessa agência disse assim pra mim: nossa, que monótono ver todos os dias você fazendo flexão. É tão monótono que eles não deram resultado nenhum pra mim, eu sempre tive resultado, então eu voltei a fazer aquilo que faz sentido. E aqui entra um ponto muito importante. Quem são as pessoas que você tá ouvindo? Uhum. O que você está adaptando nos seus comportamentos que faz sentido para você, mas você para porque alguém te fala? Porque em algum nível você acha que a pessoa sabe mais do que você, ou em algum nível você acredita de verdade que essas pessoas vão te dar direcionamentos adequados para que você tenha resultados adequados. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora, nunca mais esquece disso, que é algo que eu olho muito. A Elis sabe disso. Você quer saber se uma pessoa de fato sabe exatamente para onde ela está te levando? Olha para os padrões comportamentais de saúde dela.
Olha se ela faz atividade física, olha se ela se alimenta adequadamente, olha se ela tem contato com a espiritualidade. Olha como que é a alimentação dela, olha como que é a gestão de emoção dela, porque existem pessoas que são extremamente incongruentes na fala e a hora que você vai bater um checklist comportamental, você consegue perceber que a pessoa não é nem leal com ela, como ela vai ser leal com você? Ela não consegue nem fazer o básico por ela, como ela vai fazer o básico por você? Uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que não desfruta, uma pessoa que é tão focada muitas vezes em resultado que esquece da base do ser humano, que é de fato o cuidar da própria saúde, que inclusive é um dos pontos fundamentais do Mind. Ele entrou em Delta. Por quê? Porque não adianta eu fazer o que tem que ser feito apenas. Eu preciso fazer o que tem que ser feito para eu me tornar a pessoa que eu quero ser, para eu conquistar aquilo que eu quero. Pega essa chave. O que eu tenho que fazer para eu me tornar a pessoa que eu quero ser? Para o resultado que eu quero ter. Porque o resultado não vai vir se você não for a pessoa adequada para o resultado. Deus não vai te dar uma coisa que você não está preparado para ter. Agora, se prepara, seja constante com o seu corpo, seja constante com a sua alimentação, diga não pro açúcar, diga não pros vícios, ganhe dos seus comportamentos nocivos, se encha de Deus e da sua justiça, que todo o resto lhe será acrescentado. Para de ficar preso nas coisas mundanas, nas coisas terrenas. Foca mais na espiritualidade, foca no que você tem que fazer por você e pela sua saúde, que com certeza a sua vida vai fluir. Sim ou não, Eli? A sua vida fluiu, Eli, depois que você começou a focar nos pilares? Fluiu demais. Desenrolou bastante. Foi tudo aquilo que eu inflexibilizava, que eu não queria fazer pela minha mente, não sei o que, eu consegui flexibilizar e fazer com que ela andasse. E a partir disso, o fluxo, ele desentupiu. Uau, gostei dessa palavra, desentupiu. É tipo uma pia entupida, né? Que você lava a louça, ela vai enchendo. Se você continuar lavando louça, vai zoar tudo. Então a gente precisa desentupir a nossa pia interna para que o fluxo aconteça. Boa, gostei dessa. Então é isso, se você quiser fazer parte dessa conexão com Mentes Poderosas Conectadas, chame a gente, dá um sinal de fumaça, né? A gente vai começar a trazer um pouco mais os participantes do Mind para falar um pouquinho sobre isso, porque a gente acredita piamente que está na hora da gente se posicionar como, sem sombra de dúvidas, uma das melhores treinadoras comportamentais do Brasil. Sabe por qual motivo? Porque a gente fala o que a gente faz. A gente só fala o que a gente faz. E é por isso que as pessoas que estão ao nosso redor têm resultado. Porque a gente não tem medo de ser de verdade. Quem gosta de mim, gosta de mim. Quem não gosta de mim, tá tudo bem, vai procurar outro e segue em outro caminho. Mas a gente precisa entender piamente que o que vai te dar resultado não é apenas os treinamentos, as imersões. São os acompanhamentos pós-imersão, que é onde você precisa de mais contato, que é onde você precisa de suporte. Porque na imersão abriu a sua mente. O acompanhamento vai ajudar você a organizar a sua mente. E para isso existe o RDA, que se você quiser saber, obviamente, só no Mind Connect, porque é assim que a gente faz. Mentes Poderosas Conectadas aplicam o RDA de forma constante, tem acompanhamento de forma constante e progressiva e tem resultados extraordinários. É isso, Eli? É isso, Bea. Então é isso, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e semana que vem, daqui 15 dias, obviamente, a gente tem uma convidada mega especial para você ver, tá bom? Beijo, tchau!